Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Está no ar o programa do Fogaço, o programa onde você tem espaço e tem voz. Lembrando que você pode participar através do telefone WhatsApp 69992319050, onde você manda a sua reivindicação, você tira aí, se tem os problemas no seu bairro, você tira aí uma foto, você grava um vídeo, manda o seu nome completo, que a nossa equipe vai até a sua localidade para fazer a reportagem. E lembrando também que o nosso programa nos últimos dias teve algumas mudanças, onde a gente inseriu o podcast evangélico, o podcast sobre política, o podcast sobre a vida cotidiana de nossa cidade. Então, confira o programa de hoje, as novidades que tem para você. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Muito bem, amados irmãos em Cristo Jesus, essa é mais uma edição do nosso podcast Unidos em Cristo. Aqui ao meu lado, mais uma vez, na edição de terça-feira, perguntas e respostas com o pastor Isaías Teodoro. Pastor? Também quero aqui levar a minha saudação a todos os ouvintes, por mais essa edição que aqui estamos nós. E antes de irmos para a pergunta dessa semana, quero já pedir para que você siga o nosso canal lá no YouTube, que é Podcast Unidos em Cristo. Lá você pode curtir, você pode comentar, você pode deixar a sua pergunta, compartilha para que esse conteúdo seja encaminhado para mais pessoas, para que elas possam tomar conhecimento bíblico e também estar tirando as suas dúvidas. Então, pastor, a pergunta de hoje, infelizmente nós não podemos passar o vídeo por conta de direitos autorais, mas nos chegou uma pergunta em forma de vídeo. E é um assunto também, todos os assuntos trazidos aqui é polêmico, mas esse não podemos dizer que é polêmico, Mas acredito que seja uma dúvida aí de muitos irmãos, muitas pessoas que estão nas igrejas ou não, que é a questão do dia de adoração ao Senhor. A gente sabe que nós temos que adorar, que agradecer a Deus todos os dias, mas a Bíblia, ela nos deixou um dia específico, como lá nos 10 mandamentos está escrito, pastor Isaías? Sim, muito bem. É uma pergunta que chega ao coração de muitos, a dúvida a respeito. Uns defendem o sábado, outros defendem o domingo, mas afinal, qual será? Que dia é esse? E nós estamos aqui, não dizer que somos sábios, mas conforme a palavra de Deus nós vamos estudando, ela vai esclarecendo alguns pontos, E eu confesso, pastor, que isso é até uma dúvida até minha mesmo, porque eu ainda, às vezes eu lendo a Bíblia, eu acho sobre o sábado no Velho Testamento, eu acho sobre o sábado no Novo Testamento. Ainda bem que o internauta, o telespectador, através da TV do Povo e da Rema TV, nos mandou essa pergunta, que eu também quero saber. Sim, é uma pergunta muito, muito boa, Porque, afinal de contas, como é que se entende isso? Porque existem as religiões que defendem o sábado ali, piamente, arrisca. E tem aqueles que já defendem o domingo, Sendo o primeiro dia da semana. Mas nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito, o que ela fala e aonde que chegou a esse consenso de hoje estar se guardando mais o domingo do que o sábado. Nós vamos ver aqui o que nos traz esse relato a respeito. Então veja bem, lá em Êxodo capítulo 20, nós sabemos que foi ali instituídos os 10 mandamentos. Todo mundo sabe que o 6º mandamento foi justamente esse, onde o Senhor manda santificar o dia do sábado.
E ali ele traz várias regras, né, a respeito, instruções do que deve se guardar. E realmente Deus ele diz que tanto os animais, tanto quanto o escravo, nenhum tipo de trabalho poderia ser feito no sábado. E até porque lá está escrito que no sábado, no decorrer da semana, foi feito todas as coisas, né? Mas no sábado ele descansou. Na verdade, Deus não se cansa, né? Ele escreveu isso, ele deixou essa lei justamente já conhecendo o coração do homem, aquilo que eu sempre falo, né? Deus ele é sabedor de todas as coisas, porque se deixar tudo à vontade do homem, naquela época era levado através de escravos, né? Então, eram os escravos e iam ter que estar... Então, Deus ele também olhando a sua... O que ele queria era que fosse santificado um dia para a sua adoração. Era um dia específico para que todos viessem naquele dia o adorar, né? A sua plenitude, de tudo que ele fez, de tudo que ele criou. Então ele deixou um dia específico. Esse dia aqui é o dia santificado, que é o dia do sábado. E essa lei, ela percorreu por muitos anos. Ali os judeus, inclusive, eles até hoje eles fazem o Shabat, porque o Shabat é a guarda do sábado, né? Isso daí eles seguem à risca, não tem como. Então, por muitos anos foi seguida essa norma. Mas e aí? Como que nós chegamos à mudança aonde se tornou o domingo? Nós observamos que o Antigo Testamento, a Palavra de Deus, ela nos vai trazer um relato que Jesus, ele desceu, né, em carne. Para quê? Ele veio aqui com uma missão. Essa missão era de resgatar a humanidade que estava totalmente destruída, né? Perdida. Exatamente. Então veja bem, Jesus ele veio para mudar tudo, modificar. Ele veio para fazer uma transformação. Porque o povo, eles estavam guardando o sábado, mas eles estavam deixando de fazer outras coisas, né? Ou seja, eles guardavam o sábado, principalmente os judeus, mas oprimiam os órfãos, as viúvas, os escravos. Eles guardavam um lado, mas do outro lado, o que eles faziam? Né? Eles acabavam tropeçando. Guardavam só para descansar. Sim, exatamente. Então isso não... Mas Jesus ele veio para mudar a situação. É tanto que Jesus, quando ele chegou a curar aquele enfermo no sábado, ele foi questionado pelos escribas, pelos fariseus, pelos os doutores da lei. Ele foi questionado. Mas e aí, Jesus? Como é que você cura o sábado, mas você está contra a lei? Está trabalhando. Né? Você está confrontando a lei de Moisés. E isso aí, você sabe que é um pecado mortal. Não pode. Que eles estavam fazendo de tudo para pegar Jesus, né? Então eles confrontaram Jesus ali. Mas na verdade, eu até anotei aqui um ponto, né? O que Jesus ele falou sobre isso? Jesus ele diz assim, ó. Jesus ele não veio para abolir o sábado. Ele falou, não, eu não vim para abolir a lei, mas para cumprir. Né? O que ele estava querendo mostrar ali é que ele estava fazendo, ou seja, ele queria trazer algo para curar aquele povo. Ele queria mudar a maneira daquele povo de pensar, de agir. Que o que eles estavam fazendo, na verdade, não era o correto. O que Jesus tentou fazer, ele foi mostrar para o povo o que era para realmente eles fazerem. Exatamente. Não só simplesmente parar de trabalhar, fechar seus comércios, não. Mas era para adorar a Deus, sim. Mas
Tem toda uma logística por trás. Exatamente. O que adianta eu estar parado em casa, na igreja, muitas vezes, mas eu não estou nem aí para o meu próximo? Eu até anotei aqui, olha, Jesus ele queria que aqueles homens ali presentes, eles entendessem a importância de se fazer o bem em qualquer momento, né? Ou seja, nós não podemos ser escravos, pois Deus nos criou livre para praticarmos somente o bem a qualquer tempo. Então Jesus estava mostrando ali que não adianta nada eu querer fazer algo, mas e deixar o resto a desejar. O sábado é importante, principalmente naquele tempo, muito importante. Mas fazer o bem ainda era mais importante, é tanto que Jesus fez aquilo para mostrar para eles. Mas e aí? Né? Ele confrontou, ele sabia que ele ia criar ali uma contenda, um clima, né? Mas ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Né? Então veja bem, aí chegamos ao ponto seguinte, que Jesus ele veio para mudar, para transparecer algo para a humanidade de que nós devemos cumprir, mas de certa forma tudo aquilo que a Bíblia nos recomenda. Então Jesus, quando nós olhamos a fundo a palavra de Deus, a Bíblia ela vai dizer que a lei ela veio até Jesus. Jesus veio para cumprir a lei, para mostrar que ele foi cumpridor da lei, ele cumpriu a lei. Agora, de Jesus para cá, nós vamos observar que nós já passamos a viver o tempo da graça. Passamos da lei para a forma da graça. Porque Jesus veio para resgatar. Porque nenhum homem conseguiu cumprir a lei dos 10 mandamentos. E nós vamos ver aqui na Bíblia, aqui em Tiago, o livro de Tiago, no capítulo 2 e o verso 10, né? A Bíblia está aqui, mas a letra dela é muito pequena. Muito pequena, ninguém enxerga não. Então o que diz a Bíblia lá em Tiago? Tiago já é no Novo Testamento. Tiago diz assim, capítulo 2, verso 10 e 11 eu vou ler, para ficar mais... Diz assim, olha, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Só isso aqui basta. Aqui já está dizendo tudo. Então, nos dias de hoje, se nós voltarmos aqui a olhar os 10 mandamentos, nós vamos ver que existem muitos fatores ali que um acaba atropelando o outro. E nós não conseguimos. Por isso que Jesus veio, olha, ele veio em forma de graça para nós termos a misericórdia do Senhor, porque jamais a gente iríamos conseguir cumprir os 10. E aqui está dizendo que se você tropeçar em um só, já perdeu todos. Já foi tudo de água abaixo, digamos assim. E quando um certo jovem confrontou não, ele chegou para Jesus e fez uma pergunta: Senhor, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E quais são os mandamentos? A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e falou: o primeiro e o grande e único mandamento é amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o segundo, o próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele pegou todo aquele pacote que eram os 10 mandamentos e transformou apenas em 2. Amar o próximo amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, fazendo isso, cumprindo isso, você já está na direção certa, no caminho certo.
né? Então nós observamos esses fatos, chegamos aí. Então veja bem, a lei veio até Jesus, de Jesus para cá, da ressurreição de Jesus, então vivemos o tempo da graça. O tempo em que nós como cristãos, nós temos o livre-arbítrio de escolher, nós sabemos como fazer, nós temos esse direito de fazer as nossas escolhas. Mas aonde foi que surgiu o domingo? Muitos fatos aconteceram, mas veja bem, a partir da ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele morreu na sexta-feira. E ele ressuscitou no domingo de Páscoa, né? Então no domingo ele foi o cordeiro imolado, né? Ele foi a sacrifício, mas no domingo de Páscoa, ele ressuscitou. Então aí é onde entrou o cristianismo e pegou o domingo como o dia da ressurreição de Jesus, o dia em que surgiu-se a vida, o dia em que surgiu-se a esperança da humanidade. E então, dali para cá, da ressurreição de Jesus para cá, começou então a ser guardado o domingo, a ser santificado o domingo. Mas quem declarou isso aí? Nós vamos observar que a data marcada por Constantino, no ano 323, se eu não me engano, foi onde foi feito o concílio, e Constantino, ele então declarava ali o domingo como o dia a ser guardado. Mas ele também tinha algo atrás desse dia marcado, que era o primeiro dia da semana, né? Porque ele era um cidadão, um homem que ele era devoto também ao Deus Sol, que se chama-se o Deus Mitra, né? Tem essa questão também. Tem essa questão aí, entendeu? Então ele pegou esse dia e colocou, encaixou ali. Uniu o útil ao agradável. Exatamente. Então vamos aqui fazer esse dia, né? Vamos guardar esse dia para que seja um dia especial. Ali tá. Então tem esse porém. Esse questionamento também. Esse questionamento. Então entrou o primeiro dia domingo, essa comemoração. Aí nós observamos que eu adotei aqui que a Igreja Católica, ela levaria mais de 1000 anos depois do concílio, né? Então ela leva ao Concílio de Trento, realizado no século XVI. A Igreja de Deus achou conveniente que a celebração religiosa do sábado deveria ser transferida para o dia do Senhor, domingo. Como resultado, em quase todos os países da tradição cristã foram proibidos aos domingos. E o artesanato, o comércio, a dança, tudo isso ficou em situações de emergência, né? Para certos sindicatos da época, porque a população foi crescendo, né? E aí agora já existia os funcionários, né? Já existia aquele termo todo, né? E o povo, os patrões não queriam que os funcionários parassem de trabalhar, então foi-se levado a um concílio, a fazer um consenso, né? De determinar um dia também. Aí veja bem, foi quando chegou todo mundo lembra da Revolução Francesa de 1789, quando foi a luta, né, do povo, dos trabalhadores, e aonde eles chegaram a um consenso, levaram, e aí então ficou determinado que o dia de domingo seria um dia de descanso, né? Então tudo isso é um pacote que para nós chegarmos a um determinado denominador comum, que é o sábado ou o domingo. Pela lei que chegou até Jesus, foi determinado por Deus o sábado. Mas Jesus veio e ele quebrou esse paradigma, e ele então disse: olha, agora a partir eu sou aquele, eu sou o Senhor até o sábado. Senhor. Então veja bem, eu sou o Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça. Então nós passamos a viver o tempo da graça. Então no tempo da graça,
é colocado de que forma? A forma que nós achamos conveniente a nossa adoração a Deus. Eu posso dizer assim com sem medo de errar, que nós devemos, você já até falou aqui hoje, que nós devemos colocar todos os dias como um dia oferecido ao Senhor. Todos os dias. Todos os dias nós temos que ser gratos a Ele. A nossa adoração tem que ser todos os dias, até porque Ele fala na palavra que Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus, Ele não está procurando se é aquele que guarda o sábado, se é aquele que guarda o domingo, não, Ele está procurando pessoas, homens e mulheres, pessoas que o adorem em espírito e em verdade, que o procure. Então é essa verdadeira realidade do que nós estamos vivendo hoje. Aí há muitos questionamentos a respeito, mas chegamos num consenso de que nós devemos buscar verdadeiramente a Deus todos os dias. Mas existe aquele dia que nós tiramos e separamos, que é o dia em que nós temos para ir à igreja, que temos um dia especial. E esse dia, de Jesus para cá, nós vemos que foi marcado esse dia para o primeiro dia, que é o domingo. Então esse dia foi oficializado. Não que nós temos assim alguma ligação, porque nós estamos guardando, o cristianismo está guardando o domingo, e se tem aí o catolicismo, se tem aí os deuses, se tem aí... Não, meu irmão, aquilo que nós fazemos de coração é o que importa. É o que importa. Até porque hoje, se nós formos olhar a nossa sociedade, quem é que guarda o sábado e quem é que guarda o domingo? Difícil. Muito difícil. Difícil. Muito difícil. Porque tem aquele que não tem como deixar de trabalhar se o seu ofício é você estar plantonista no sábado ou no domingo. Como fazer? Porque Deus, Ele determinou lá nas leis que era para parar totalmente no sábado. Não tinha esse negócio de não, porque... Não. 100%. Nem os animais podiam fazer nada. 100%. É por isso que Jesus veio lá e curou os enfermos, e os seus discípulos, né, estavam com fome, foram tirar espigas, né, de goiar com a mão, no sábado eles não poderiam fazer aquilo. Os fariseus questionaram também. Questionaram, mas Jesus autorizou, falou não, eles estão com fome, vai deixar de comer agora só porque é no sábado? Então Jesus, ele quebra um paradigma aí diante dos fariseus, diante da humanidade da época, que não poderia ser quebrado de jeito nenhum. Era para Jesus, né, se fosse para seguir a risca ali com Jesus, né, Jesus tinha repreendido os discípulos. Epa, não, hoje é sábado, nós não vamos nem sair daqui de casa, vamos ficar aqui. Mas muito pelo contrário, ele veio para quebrar esse paradigma, né, que existia. Ele veio para mostrar, ele veio para transformar. Por quê? Porque não adianta nada nós seguirmos um certo rito e no final quebrar os demais. Aí, né? tem dois pontos, pastor, que eu já até tentei conversar com outras pessoas sobre essa questão do sábado ou domingo, e aí eu sempre sou deparado com 2 versículos da Bíblia, que é quando, se não me falha a memória, está lá no livro de Apocalipse, que fala que passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Sim. Aí a pessoa pergunta, mas aí entra em contradição. E o outro é que ai daquele que acrescentar ou tirar um A, um I, um pingo, algum acento, um ponto das minhas palavras, que esses serão acrescentados ou tirados, né? Sim. No reino do céu. E como unir uma coisa na outra? A questão lá de Apocalipse, quando fala a respeito
nesse primeiro versículo que você citou aí, quando ele diz, passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão, eu digo que esse versículo aí ele está se referindo à sua promessa. Ele está se referindo àquilo que ele prometeu, aquilo que ele deixou a respeito da igreja, da salvação, do arrebatamento, de tudo o que acontece, de um termo assim geral, que são as promessas que ele deixou para nós. Olha, a minha palavra ela é uma só, pode passar céus e terra, mas a minha palavra, ela jamais vai passar. Porque não adianta você ser religioso demais e deixar as pessoas desamparadas, né? É complicado e bem difícil, então não adianta você passar 30 dias indo na igreja, mas você não olha a necessidade de quem está à sua volta e quando olha, podendo ajudar, não ajuda. Sim. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo. Seu próximo é quem está do teu lado, pode ser qualquer pessoa, não é só os teus parentes, não é só a sua família, é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Mais alguma coisa, pastor? Somente? Então, agradecemos a sua audiência e não esqueça, podcast Unidos em Cristo. Esse é o nosso canal lá no YouTube. Curta, comente, compartilhe, deixe sua pergunta lá. Semana que vem, acredito que nós vamos começar a trazer temas. A gente vai conversar e nós vamos trazer temas também de dentro da Bíblia que traz também um pouco de dúvidas, tá? Então, semana que vem teremos novidade no podcast Unidos em Cristo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Em nome de Jesus, né? Que Deus abençoe a todos aí, que possam ter um dia assim, especial, né? Que esses últimos dias que estamos vivendo possa ser de bênção, não só na minha, mas na vida de todos aqueles que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Receba a vitória em nome de Jesus. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E agradecemos a você que prestigiou nosso programa, você de todo o estado de Rondônia. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Valeu!